Naquela noite de Ano Novo, enquanto os fogos de artifício iluminavam o céu de Lisboa, eu disse a Sofia que tudo acabara. As lágrimas dela ainda me assombram, mas a pressão da minha família era insuportável. Agora, anos depois, o segredo que enterrei está a vir à tona e ameaça destruir tudo o que construí. O telemóvel vibrou na minha mão às 3 da manhã, um número desconhecido, e quando atendi ouvi a voz dela, rouca e distante. Ana, preciso de te ver. O teu irmão sabe. O coração parou. O meu irmão Miguel, sempre o mais conservador da família, tinha encontrado uma carta antiga que eu julgava queimada. Em segundos, toda a minha vida organizada, o emprego no banco, o apartamento no bairro Alto, as visitas de domingo à mãe, começou a desmoronar como um castelo de cartas. Corri para a janela, o Tejo brilhava lá embaixo com as luzes da cidade que nunca dorme, mas eu sentia apenas frio. Sofia estava em Lisboa outra vez, depois de 10 anos na Alemanha. Eu tinha 34 anos, ela 33, e o tempo não apagara nada. Lembrei-me do dia em que nos conhecemos na Universidade em Coimbra, no café da Praça do Comércio, ela com o cabelo curto e o sorriso que iluminava tudo. Tu és diferente, disse-me ela naquela tarde chuvosa de outubro. Eu ri, neguei, mas no fundo sabia que era verdade. Passámos meses a esconder-nos em ruas estreitas, beijos roubados atrás da Sé Velha, mãos dadas só quando ninguém via. A família pensava que eu era só uma rapariga tímida a estudar direito. A mãe, Dona Maria, repetia sempre: Ana, casa-te bem, dá-me netos, não nos envergonhes. O pai, já falecido, tinha deixado aquela frase como herança pesada. O táxi parou em frente ao meu prédio às 4 da manhã. Sofia desceu, mais magra, com olheiras, mas os mesmos olhos verdes que me perseguiam nos sonhos. Como é que ele soube? Perguntei logo, sem sequer um olá. Ela tirou do bolso um envelope amarelado, a minha letra de há 10 anos. Encontrei isto na casa da tua tia em Sintra. O Miguel estava lá a arrumar coisas. A carta contava tudo, o nosso primeiro beijo no mirador da Senhora do Monte, as promessas que fizemos de fugir para o Porto, o medo que eu sentia. Eu tinha escrito aquilo na véspera de Ano Novo, antes de a rejeitar. Antes de dizer as palavras que ainda me queimavam a garganta, não posso, Sofia. A minha mãe vai morrer de vergonha. Tu não me percebes. Ela chorou naquela noite fria, os fogos explodindo acima de nós como se o céu também estivesse a partir-se. Agora, aqui estávamos, no meu sofá, o silêncio cortado apenas pelo som distante de um elétrico. O que vais fazer? Perguntou ela. Eu não sabia. O Miguel já tinha ligado à mãe, a voz dele no voicemail era pura fúria. Ana, como pudeste esconder isto? Somos uma família decente. Decente. A palavra doía mais que qualquer insulto. Eu cresci em Lisboa, numa família de classe média onde o que os vizinhos pensavam valia mais que a felicidade. A tia Isabel ainda contava histórias de primas que se desviaram e acabaram sozinhas. Eu escolhi o silêncio para proteger todos. Mas o silêncio agora gritava. Saímos para caminhar pela Rua Augusta, o sol nascente pintando as fachadas de amarelo. Sofia falou do tempo na Alemanha, do emprego numa editora, de uma vida que construiu sem mim. Eu ouvia e sentia o peito apertar. Eu esperei anos que mudasses de ideias, confessou ela num sussurro. Mas tu escolheste. Escolhi. A palavra ficou no ar como fumo de cigarro. Em casa da mãe, em Almada, o almoço do domingo seguinte seria um campo de batalha. Eu sabia. O telemóvel não parava de vibrar, mensagens da prima Carla, do meu chefe que de repente precisava de falar. O segredo já não era segredo. E eu, que passei uma década a fingir, sentia o peso de cada mentira cair-me em cima como chuva torrencial. O comboio para Almada demorou apenas 20 minutos, mas pareceu uma eternidade. Eu ia sozinha, Sofia recusara vir. Não quero piorar as coisas, disse ela no cais da estação de Rossio, abraçando-me com força antes de partir. As mãos dela ainda tremiam. Eu vesti o casaco cinzento que a mãe me oferecera no Natal passado, como se a cor neutra pudesse esconder a tempestade dentro de mim. Quando cheguei à Casa Branca de Azulejos, o cheiro a bacalhau assado já enchia a rua.
A mãe abriu a porta com o avental florido, o sorriso habitual que se apagou assim que viu os meus olhos inchados. Entra, filha. O Miguel está à espera. A sala estava cheia, Miguel com a mulher grávida, a tia Isabel, o tio António e até o padre da paróquia, convidado por acaso. O envelope estava em cima da mesa, aberto. Explica-te, disse Miguel sem rodeios, a voz grossa como sempre. Eu sentei-me, as pernas fracas. Foi há 10 anos. Eu amava-a. A palavra amava saiu baixa, mas ecoou como um tiro. A mãe levou a mão à boca, o padre baixou os olhos. Amavas? Ana, isto é pecado. A família toda vai sofrer. Pecado. Eu ouvi aquela palavra 1000 vezes na catequese, mas nunca aplicada a mim. Contei tudo em frases curtas, o medo, a pressão, a noite de ano novo em que escolhi o silêncio para não partir corações. Miguel bateu com o punho na mesa. E agora? Vais voltar para ela e deixar-nos na vergonha? Os vizinhos já sabem, Ana. A Carla contou. As lágrimas vieram. Eu vi o rosto da mãe envelhecer 10 anos em segundos. Eu só queria proteger-vos, murmurei. Mas as palavras soavam vazias até para mim. O almoço ficou intocado. O padre tentou falar de perdão, de caminho certo, mas eu já não ouvia. Saí para o quintal, o mesmo onde brincar em criança, e liguei a Sofia. Eles sabem. Está tudo a desmoronar. Ela ficou em silêncio do outro lado. Vem ter comigo ao Porto. Amanhã. Preciso de ti. Desliguei antes que ela respondesse. O comboio para o Porto partiu às 6 da manhã seguinte. Eu levei apenas uma mala pequena e o coração aos pedaços. No caminho, as memórias invadiram-me. Lembrei-me do nosso primeiro verão juntas, escondidas numa casa alugada em Cascais. Sofia cozinhava peixe grelhado enquanto eu estudava para os exames. Ríamos baixinho quando o vento trazia o som das ondas. Um dia vamos contar ao mundo, prometia ela. Eu prometia também, mas o dia nunca chegou. A mãe ligou-me uma vez, chorando, Ana, volta para casa. Vamos esquecer isto. Eu desliguei. Em Coimbra, tínhamos passeado de mãos dadas à noite, fingindo ser apenas amigas. Agora, 10 anos depois, o fingimento acabara. Cheguei ao Porto ao fim da tarde. Sofia esperava-me na estação São Bento, os azulejos azuis pareciam chorar com as minhas lágrimas. Abraçámo-nos ali mesmo, no meio da multidão, sem medo pela primeira vez. Não vou embora outra vez, disse ela. Caminhámos até ao rio, o Douro brilhando dourado. Sentámo-nos num banco de pedra e falámos horas. Ela contou da vida em Berlim, do emprego, das noites sozinha. Eu contei do vazio que sentia todos os dias, do casamento que quase fiz só para calar a família. Eu quase casei com o Pedro só para a mãe sorrir, confessei. Sofia apertou a minha mão. Mas não casaste. Não. No fundo, nunca conseguia pagar o que sentia. A noite caiu e fomos para o apartamento dela, pequeno mas acolhedor, com vista para a ponte de Luís I. Não houve drama, só silêncio confortável. Pela primeira vez em anos, dormi sem pesadelos. Mas o telemóvel acordou-me cedo, mensagem da mãe. Se não voltares, não te considero mais minha filha. O golpe foi fundo. Eu sabia que isto era só o começo. File 3. O Porto acordou chuvoso, mas eu sentia o sol por dentro. Sofia preparou café forte, como sempre gostei, e sentámo-nos na varanda a ver os barcos. O que fazemos agora? Perguntei. Ela sorriu triste. Vivemos. Sem esconder. A palavra vivemos soava revolucionária. Liguei à chefe no banco e pedi licença sem vencimento. Problemas familiares, disse apenas. Ela não perguntou mais. O Miguel mandou uma mensagem curta, estás a destruir a mãe. Eu respondi com uma foto do rio e nada mais.
O confronto seguinte veio rápido. A tia Isabel apareceu no porto, de surpresa, com o padre. Bateram à porta às 10 da manhã. Ana volta para Lisboa. Isto é uma fase, implorou a tia. O padre falou de terapia, de cura. Eu ri amargamente. Cura de quê? De amar? Sofia ficou ao meu lado, quieta mas firme. Ela não vai a lado nenhum, disse por fim. A discussão subiu de tom. A tia chorou, o padre citou a Bíblia. Eu senti a raiva crescer. Vocês nunca perguntaram o que eu queria. Só exigiram silêncio. Bati a porta quando saíram. Sofia abraçou-me por trás. Estás a fazer o que devias ter feito há 10 anos. Mas o preço era alto. A mãe parou de atender as minhas chamadas. Os primos bloquearam-me nas redes. A comunidade de Almada, pequena e unida, começou a murmurar. Alguém até pôs um panfleto na igreja, rezai pela Ana. Eu li as mensagens no grupo da família e senti o peito apertar. Culpa. A culpa que carreguei uma década agora multiplicava-se. Decidi voltar a Lisboa por um dia, sozinha. Entrei na casa da mãe à noite, quando sabia que ela estava na missa. Encontrei o quarto dela às escuras, a fotografia do pai na mesinha. Sentei-me na cama e chorei. Desculpa, mãe, sussurrei. Mas as paredes não responderam. Ao sair, vi o Miguel no portão. Tu escolheste isto, disse ele. Não. Eu escolhi sobreviver, respondi. Voltámos a gritar. Os vizinhos espreitaram pelas janelas. Eu fui embora de táxi, o coração em pedaços. No comboio de volta ao Porto, recebi uma chamada da Sofia. Vem depressa. A tua mãe está no hospital. O mundo parou. Cheguei ao hospital de São João em pânico. A mãe tinha tido uma crise de ansiedade forte, disseram os médicos. Miguel estava lá, olhos vermelhos. É culpa tua. A frase doeu mais que qualquer outra. Entrei no quarto. A mãe, pálida na cama, olhou-me com decepção pura. Por que fizeste isto conosco, Ana? Eu segurei a mão dela. Porque eu também sou gente, mãe. Porque o amor não é escolha. Ela virou o rosto. Saí do hospital destruída. Sofia esperava-me lá fora. Vamos para casa, disse apenas. Casa? A palavra agora tinha 2 sentidos. Os dias seguintes foram um turbilhão. A mãe saiu do hospital, mas recusou ver-me. Miguel organizou uma reunião familiar em Sintra, na casa da tia, e exigiu a minha presença. Ou vens ou cortamos laços. Eu fui, com Sofia ao lado. O carro subiu as estradas sinuosas, o ar cheirava a pinheiros. A sala estava cheia outra vez, tios, primos, até o padre. Isto é uma escolha errada, começou Miguel. Eu levantei-me. Errada para quem? Para vocês ou para mim? Contei a história toda, desde Coimbra até à noite de Ano Novo. As lágrimas escorriam. Eu rejeitei a Sofia para vos proteger. Agora rejeito o silêncio. O silêncio na sala era ensurdecedor. A tia Isabel saiu a chorar. O padre abanou a cabeça. Mas a mãe, pela primeira vez, olhou-me nos olhos. Eu não sei se consigo aceitar. Foi o mais perto de compreensão que tive. Voltámos ao Porto exaustas. Sofia preparou um jantar simples, bacalhau à Brás, e falámos até tarde. Eu perdoo-te, disse ela de repente. Mas tu precisas de te perdoar a ti mesma. As palavras bateram fundo. Nessa noite sonhei com a Ana de 24 anos, feliz e livre. Acordei a chorar. Decidi escrever uma carta à família toda. Passei horas a escolher cada palavra. Eu amo-vos, mas também me amo. Não peço perdão por amar, peço compreensão.
Enviei por e-mail. As respostas vieram mistas, alguns primos bloquearam, outros mandaram mensagens tímidas de apoio. O Miguel não respondeu. O verão chegou quente. Fomos passar uns dias à praia de Matosinhos. O mar batia forte, o vento salgado limpava a alma. Sofia tirou fotos nossas, pela primeira vez sem medo. Olha para nós, disse ela, mostrando o ecrã. Eu vi duas mulheres felizes, bronzeadas, vivas. Mas o passado não largava. Uma noite, recebi uma chamada da prima Carla, a mãe está a piorar. Vem. Voltei à Almada. A mãe estava na cama, fraca. Ana, eu tentei entender, murmurou. Mas dói. Abracei-a, também dói em mim, mãe. Todos os dias. Ficámos em silêncio, de mãos dadas. Foi o primeiro passo. Sofia veio encontrar-me no dia seguinte. Sentámo-nos as três na sala. A mãe olhou para ela longamente. Tu fizeste minha filha feliz? Sofia respondeu sem hesitar, tentei. A mãe assentiu devagar. Não foi aceitação total, mas foi um começo. Miguel chegou mais tarde e ficou em choque ao ver-nos juntas. Isto é loucura. Mas não gritou. Pela primeira vez, sentou-se e ouviu. O outono trouxe mudanças. Eu voltei ao trabalho em Lisboa, mas agora partilhava o apartamento com Sofia. A mãe começou a ligar aos domingos, conversas curtas mas presentes. Como estás, filha? A frase simples curava feridas antigas. Miguel ainda mantinha distância, mas a mulher dele mandava mensagens às escondidas, ele vai acabar por aceitar. A comunidade continuava a murmurar, mas eu aprendi a ignorar. Caminhávamos de mãos dadas pela baixa e, se alguém olhava torto, eu sorria. O medo desaparecera. Uma tarde, voltámos a Coimbra. Visitámos o café onde nos conhecemos. O dono ainda era o mesmo. Vocês duas sempre soube, disse ele com um piscar de olho. Rimos. Sentámo-nos na mesma mesa, agora sem esconder nada. Sofia pegou na minha mão. Desta vez, não vais fugir. Eu prometi. A viagem de regresso foi cheia de planos, uma viagem a Berlim, talvez um apartamento maior no Porto. A vida começava a encaixar. Mas o passado ainda guardava uma última surpresa. O irmão de Sofia, que morava em Lisboa, ligou um dia. Encontrei cartas tuas antigas. Queres? Fomos buscá-las. Eram dezenas, escritas por mim entre os 24 e os 25 anos. Li uma em voz alta, Sofia, um dia vou escolher-te acima de tudo. As lágrimas caíram. Eu tinha escrito aquilo e depois queimado a coragem. Sofia abraçou-me. Agora escolheste. A família organizou um Natal pequeno em Almada. Eu e Sofia fomos convidadas. A mesa estava posta com menos pessoas, mas a mãe sorriu quando nos viu. Feliz Natal. Foi simples, mas verdadeiro. Miguel não veio, mas mandou uma mensagem, espero que sejas feliz. O gelo começava a derreter. Depois do jantar, caminhei sozinha até ao miradouro. O Tejo brilhava como naquela noite de Ano Novo. Mas agora eu não tinha medo. O inverno passou e a primavera chegou com flores nas varandas do Porto. Sofia e eu decidimos abrir uma pequena livraria perto da Ribeira, só com livros de mulheres. A mãe veio visitar uma vez, sozinha. Sentou-se num banco e viu-nos trabalhar. Estou orgulhosa, disse baixinho. Não foi perfeito, mas foi suficiente. Miguel apareceu no verão com a filha recém-nascida. Chama-se Ana, disse ele. Eu chorei. O círculo fechava-se de forma inesperada. Hoje, 10 meses depois da revelação, estamos aqui, no mesmo banco junto ao Douro onde tudo recomeçou. Sofia segura a minha mão e pergunta, arrependes-te?
Eu olho para o rio e respondo com o coração leve, só de ter demorado tanto. A vida não é fácil. Ainda há olhares, ainda há conversas difíceis. Mas o amor que neguei naquela noite de ano novo agora é a minha força. A família aprendeu a conviver com a verdade e eu aprendi a viver sem culpa. Foi correto sacrificar o amor verdadeiro pela família naquela noite de ano novo?